Fala superaluno e superaluna, eu sou o professor Eduardo de Geografia e na aula de hoje nós vamos ver que o Ártico não é apenas mais uma paisagem gélida e branca. Assim como na Antártica, lá no Polo Sul, existem muitas riquezas minerais lá no Ártico. Mas será que nós exploramos esses recursos? Quem será que tem o controle sobre a região? Vamos lá descobrir. Superaluno, as principais atividades econômicas no Ártico estão associadas ao extrativismo. Vamos lembrar o que é? Essa atividade econômica consiste na retirada de recursos da natureza para fins comerciais ou de alimentação, subsistência. Os recursos naturais retirados podem ter origem animal, vegetal ou mineral. O extrativismo animal consiste na caça e na pesca, principalmente. A pesca, que é fundamental para o modo de vida dos povos nativos, tornou-se também uma atividade comercial lucrativa e é hoje praticada em larga escala por grandes empresas também. Ela se concentra no Mar de Barents, na Rússia, no Alasca e na Noruega, e em águas doces, onde podem ser encontradas algumas espécies marinhas muito raras. Algo que devemos falar sobre a atividade extrativista animal no Ártico é sobre a caça às baleias. Ela é praticada desde há muito tempo, aproximadamente 500 anos depois de Cristo, já existem relatos que os povos nativos daquela região praticam tal ato, os Inupiats. Entretanto, o que era para ser apenas um aspecto natural desse povo tradicional do Ártico, habitante da costa do Alasca, se tornou algo extremamente lucrativo. A caça às baleias serve para o consumo de carne e antigamente se extraía inclusive o óleo desses animais para abastecer os lampiões utilizados na iluminação das cidades. Atualmente, a caça às baleias é desestimulada por vários mecanismos. Coreia do Sul, Japão, Noruega e Islândia são os países que sempre se colocaram contra o aumento da proteção desses animais, estes dois últimos se localizando na região do Ártico, Noruega e Islândia. Mas além disso, superaluno, a criação de animais e a agricultura são atividades pouco desenvolvidas na região devido às condições climáticas. Imagine só, realmente são temperaturas muito baixas e as condições são extremas para se viver ou até para desenvolver qualquer tipo de economia. Ainda assim, destaca-se a criação de renas, das quais são aproveitadas principalmente a pele, o chifre e a carne. Tudo certo até aqui? Bem, mas em relação aos recursos minerais? Por ser uma região tão gelada e não muito habitada, existe alguma riqueza desse tipo no Ártico? E a resposta é que sim, superaluno. A região do Ártico é muito rica em petróleo e também em gás natural. A Sibéria Russa, no norte do país, como você vê aqui no mapa, é um grande polo de produção de hidrocarbonetos, e a exploração de petróleo no Alasca corresponde a uma parcela relevante da produção dos Estados Unidos. Essas áreas contam com uma grande rede de gasodutos e oleodutos que levam os combustíveis produzidos até as regiões consumidoras, ou seja, as cidades médias que se localizam na região do Ártico. No Ártico também são encontrados os minerais metálicos, como o ouro, o ferro, o estanho, o níquel, o cobre, entre outros, principalmente nas áreas das cadeias de montanhas, conhecidas como os Montes Transantárticos. Agora, superaluno, aqui nós vamos entrar em uma discussão sobre a relação entre o aquecimento global e a economia. Você sabia que, apesar do Ártico conter o Oceano Glacial Ártico, que é em grande parte congelado, a navegação é uma atividade econômica relevante para a região? Pela dificuldade de navegar em águas congeladas, ou pelo menos quase congeladas, os navios quebra-gelos atuam no Ártico fazendo exatamente esse papel, abrindo caminho para as embarcações navegarem. Essas embarcações são construídas para navegar por águas com a superfície congelada. Mas o que tem mudado dos últimos anos para cá, então, superaluno? Com o processo de degelo das calotas polares no Ártico, as áreas navegáveis aumentaram nos últimos anos. Isso permite a passagem de muito mais embarcações e por novas rotas que surgem. Além disso, como já falamos na primeira aula, a região ártica é extremamente estratégica para os países do norte que lá possuem seus interesses territoriais. A travessia do Ártico permite uma ligação em um tempo menor entre a Ásia, a Europa e a América. Isso se dá através de duas passagens, a passagem do Nordeste e a passagem do Noroeste. Acompanhe comigo no mapa. Uma das principais rotas é a passagem do Nordeste, uma rota marítima que liga o extremo oriente russo à Europa, por meio do mar ao norte da Sibéria. A impossibilidade de navegar pelo Ártico obrigaria um navio que partisse da costa leste da Ásia, como na China, a contornar o sul daquele continente e atravessar o canal de Suez, entre a África e o Oriente Médio, para chegar ao continente europeu em um trajeto que pode chegar a quase o dobro da extensão da rota pelo Ártico.
Agora, se por exemplo a China quiser percorrer esse trajeto, ela pode subir ao invés de descer e atravessar pela passagem, se aproximando da costa norte russa, chegando ao norte europeu. Outra rota importante é a passagem do Noroeste. Por ela é possível navegar entre os oceanos Pacífico e Atlântico, passando por trechos que contornam as ilhas que compõem o território do Canadá. Em ambos os trajetos, a travessia é iniciada pelo Mar de Bering e mais especificamente no Estreito de Bering, que separa os territórios russo e estadunidense. Em ambos os trajetos é preciso utilizar os navios quebra-gelos que nós já mencionamos. Nas últimas décadas, entretanto, com as mudanças climáticas e a redução do gelo no Ártico, o uso dessa rota tem se tornado mais fácil, pela predominância cada vez maior da água sobre o gelo, como nós falamos antes. Eu vou ficando por aqui, super aluno. Espero que você tenha curtido essa super aula e que aproveite ao máximo os exercícios aqui da plataforma. Eu te vejo numa próxima e até mais!